O mundo ainda é governado por um pequeno grupo de potências tradicionais? Ou estamos testemunhando, de forma silenciosa e gradual, o surgimento de um novo centro de poder global? Durante décadas, o imaginário coletivo foi moldado pela ideia de que as grandes decisões econômicas, financeiras e políticas orbitavam em torno de poucos polos: Estados Unidos, Europa Ocidental e, em menor escala, o Japão. Entretanto, enquanto os holofotes permaneciam voltados para essas economias maduras, um conjunto de países emergentes ampliava sua influência de maneira consistente, estratégica e muitas vezes subestimada. Neste episódio, você compreenderá por que o crescimento do BRICS se tornou um dos fenômenos mais relevantes da geopolítica contemporânea e o que ele revela sobre a transformação estrutural da ordem mundial. Não se trata apenas de crescimento econômico, mas de uma mudança na forma como o poder é distribuído, negociado e exercido no século XXI. O BRICS nasce no início dos anos 2000 como um conceito cunhado no mercado financeiro para identificar economias emergentes com alto potencial de crescimento. O que começou como uma categoria analítica rapidamente evoluiu para um arranjo político com ambições claras. Brasil, Rússia, Índia, China e, posteriormente, África do Sul passaram a enxergar vantagens concretas em coordenar posições, trocar experiências e construir instrumentos próprios de cooperação. Juntos, esses países representam hoje uma parcela expressiva da população mundial, uma fatia crescente do PIB global, grande parte da produção de alimentos, energia e minerais estratégicos, além de cadeias industriais cada vez mais sofisticadas. Em um mundo marcado por tensões entre grandes potências, inflação persistente, conflitos regionais e reorganização das cadeias produtivas, o fortalecimento do BRICS assume um significado que vai muito além da cooperação econômica tradicional. O tema central desta análise é justamente esse crescimento e seus impactos globais. Ao longo deste episódio, você entenderá por que o BRICS se expandiu, quais interesses estratégicos estão em jogo e como sua consolidação influencia mercados, investimentos, inflação e o equilíbrio de poder internacional. Formalmente constituído em 2006, o BRICS surge em um contexto específico. O crescimento acelerado das economias emergentes contrastava com a lentidão nas reformas na governança global. Instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Conselho de Segurança da ONU continuavam refletindo uma correlação de forças herdada do pós-Segunda Guerra Mundial, pouco compatível com a nova realidade econômica do século XXI. Cada membro do BRICS aporta um ativo estratégico singular. A China consolidou-se como o maior polo industrial do mundo e avança rapidamente em tecnologia, inteligência artificial e infraestrutura. A Índia oferece uma combinação rara de escala populacional, mercado interno em expansão e crescimento de longo prazo. A Rússia dispõe de profundidade energética, capacidade militar e influência geopolítica regional. O Brasil e a África do Sul concentram recursos naturais, produção agrícola, acesso a mercados emergentes e posição estratégica em seus respectivos continentes. O interesse comum entre esses países não é ideológico, mas estrutural. Trata-se da busca por maior autonomia frente a um sistema financeiro internacional dominado por moedas, regras e instituições ocidentais. Economistas como Joseph Stiglitz e Danny Rodrik apontam que em um mundo mais instável e sujeito a choques geopolíticos, economias emergentes buscam ampliar sua margem de manobra e reduzir vulnerabilidades externas. A geografia do BRICS é um elemento central desta estratégia. O bloco ocupa posições-chave na Eurásia, América do Sul, África e Ásia-Pacífico. Controla corredores logísticos críticos, grandes reservas de petróleo e gás, vastas áreas agrícolas e minerais essenciais para a transição energética, como lítio, cobre e terras raras. Essa distribuição geográfica reduz dependências concentradas e amplia o poder de barganha global. A recente expansão do bloco, com a entrada ou interesse formal de países do Oriente Médio, da África e da Ásia, reforça essa lógica. Nações como Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos e outros veem no BRICS uma plataforma alternativa de cooperação, financiamento e influência política em um mundo cada vez mais fragmentado. Importante destacar: o crescimento do BRICS não representa um ataque frontal à ordem internacional existente. Ele se configura como uma tentativa de reequilíbrio gradual,
criando opções paralelas e ampliando o espaço de decisão fora dos centros tradicionais. Mas se o BRICS cresce em peso econômico, coordenação política e relevância estratégica, a questão central permanece. Quais são as consequências práticas desse movimento para a economia global, para a inflação, os investimentos e os mercados financeiros? É isso que analisaremos agora. O fortalecimento do BRICS altera de forma progressiva os fluxos econômicos globais. Um dos impactos mais relevantes é a diversificação das fontes de financiamento e comércio internacional. A criação do novo Banco de Desenvolvimento representa um passo concreto nessa direção, oferecendo crédito para infraestrutura e projetos estratégicos, sem as condicionalidades tradicionais associadas às instituições multilaterais clássicas. No campo monetário, iniciativas para ampliar o uso de moedas locais nas transações comerciais entre os países do bloco ganham espaço. Embora essas medidas não configurem uma ruptura imediata com o dólar, elas sinalizam uma estratégia de longo prazo, voltada à redução de riscos cambiais, custos de transação e exposição a sanções financeiras, um tema que ganhou centralidade após eventos como as sanções à Rússia e disputas comerciais entre grandes potências. Esse processo gera efeitos indiretos sobre a inflação global. A fragmentação parcial do sistema financeiro e comercial pode elevar custos, reduzir ganhos de eficiência e criar pressões inflacionárias pontuais. Ao mesmo tempo, a maior competição entre blocos tende a redesenhar os preços de energia, alimentos e commodities estratégicas, especialmente em um contexto de conflitos no Oriente Médio, transição energética e mudanças climáticas. Para os mercados financeiros, o crescimento do BRICS amplia oportunidades, mas também complexidade. Investidores passam a atribuir peso crescente a fatores geopolíticos na alocação de capital. Países do bloco tornam-se mais relevantes em portfólios de longo prazo, sobretudo em setores ligados à infraestrutura, energia, mineração, tecnologia e agronegócio. No curto prazo, o cenário aponta para maior volatilidade, à medida que o sistema internacional se ajusta à coexistência de múltiplos polos de decisão. No médio prazo, observa-se uma tendência de regionalização financeira e comercial, com acordos paralelos, cadeias produtivas mais curtas e mecanismos próprios de liquidação e financiamento. No longo prazo, analistas indicam a transição para um mundo multipolar, no qual nenhuma potência exerce hegemonia absoluta. O BRICS não substitui o Ocidente, mas se consolida como um contrapeso relevante, capaz de influenciar regras, normas e padrões globais. Esse movimento não elimina riscos, ele redistribui poder. A previsibilidade diminui e a análise estratégica torna-se indispensável para governos, empresas e investidores. Decisões que antes eram puramente econômicas passam a incorporar de forma explícita variáveis geopolíticas. O crescimento do BRICS é menos sobre confrontação direta e mais sobre adaptação a uma nova realidade global. Ele reflete um mundo no qual o poder econômico está mais disperso, a cooperação é seletiva e a geopolítica volta a moldar decisões financeiras, produtivas e tecnológicas. Entender esse processo é essencial para interpretar mudanças na inflação, nos fluxos de investimento e na dinâmica dos mercados globais. O futuro não será definido por um único centro de poder, mas pela interação entre múltiplos polos com interesses próprios, capacidades distintas e estratégias concorrentes. A questão final permanece aberta. O avanço do BRICS representa uma transição relativamente ordenada rumo a um mundo multipolar mais equilibrado ou o início de uma fragmentação profunda da economia global. Uma hipótese aponta para um cenário de coexistência competitiva, no qual diferentes blocos estabelecem regras próprias, mas mantêm interdependência suficiente para evitar rupturas sistêmicas. Outra hipótese sugere uma fragmentação mais acentuada, com custos maiores, inflação estruturalmente mais alta e ciclos recorrentes de instabilidade. Há ainda um terceiro cenário possível: o BRICS evoluir como um catalisador de reformas na governança global, pressionando instituições tradicionais a se adaptarem a uma nova correlação de forças. Qual dessas trajetórias prevalecerá ainda está em construção.
O que é certo é que acompanhar a evolução do BRICS deixou de ser uma opção analítica, tornou-se uma necessidade estratégica para entender o mundo que está sendo redesenhado diante de nós.